Olá! Hoje a nossa aula vai ser continuação da Revolução Industrial. A Revolução Industrial e o movimento operário. Então, gente, depois que a Revolução Industrial começou a despontar, né, começou a se expandir, então precisava de muitos operários. E como eu já disse nas aulas anteriores, a vida deles nas fábricas não era boa, né? Não havia nenhuma lei, não havia um salário fixo, eles trabalhavam muitas horas por dia, não havia descanso semanal, muitos patrões abusavam, né, da sua autoridade, então era complicado. Por causa disso, muitos trabalhadores na época se uniram para fazer um movimento de luta pelos seus direitos. Foi aí que eles começaram a fazer várias aglomerações, vários lugares, se reunir para traçar planos para lutar por seus direitos, apesar de não ter nenhuma lei, né? Naquela época as greves eram consideradas ilegais, então o trabalhador que fosse pego fazendo greve, ele podia ser demitido, ele podia ser preso, porque não era legal fazer greve naquela época, não era legal diante da lei, que é isso que eu estou falando. Então, primeiro vamos ver por que eles começaram a fazer essas greves, essas aglomerações para lutar pelos direitos. Então, as condições de trabalho eram desumanas. Nas minas de carvão, os mineiros sofriam com a falta de ventilação e com a umidade das geleiras, das galerias subterrâneas, condições que os deixavam sujeitos a doenças respiratórias. Mulheres e crianças eram preferidos pelos donos das fábricas, pois seu salário era menor do que os dos homens, como eu já falei na aula passada. Não havia indenização ou pensão para as famílias dos trabalhadores acidentados. Então, se você se machucasse, perdesse uma mão, perdesse um olho, perdesse um braço, simplesmente era jogado fora como algo que não prestasse mais para nada. Então, não se recebia nenhuma indenização pelaquilo que você havia sofrido, aquele acidente de trabalho que você tinha sido vítima no local de trabalho. As moradias operárias eram desprovidas de rede de água e esgoto. Não havia nem sistema de água, nem sistema de esgoto. Então as pessoas tinham que carregar água dos poços, dos rios para levar para casa, e o esgoto não tinha nem banheiro em casa, nem nada. Quer dizer, era uma coisa degradante. Acidente com maquinário era frequente. Como não tinha nenhum, vamos dizer assim, nenhum material para se proteger, né, das máquinas, para se proteger no ambiente de trabalho, havia muitos acidentes. Muitos, e às vezes até fatais. Mas nada disso era reconhecido pelo empregador. O empregador só visava mesmo o lucro e por causa disso explorava muito a mão de obra do trabalhador. Condições das fábricas. As fábricas no início da Revolução Industrial não apresentavam a melhor dos ambientes de trabalho. As condições das fábricas eram precárias, eram ambientes com péssima iluminação, abafados e sujos. Os salários recebidos pelos trabalhadores muitas vezes baixos e chegavam-se a empregar o trabalho infantil e feminino, como eu já falei. Os empregados chegavam a trabalhar até 18 horas por dia. Se 16 já era muito, imagine 18. E estavam sujeitos a castigos físicos dos patrões. Então, havia até empregador que colocava administradores para castigar as pessoas que não trabalhassem do jeito que eles pediam. Não havia direitos trabalhistas, como por exemplo férias, 13º, salário, auxílio, doença, descanso semanal, remunerado ou qualquer outro benefício. Quando ficavam desempregados, não tinha nenhum tipo de auxílio e passavam por situações de precariedade. Agora vejam vocês, precisava ou não precisava de uma luta? Precisava, né, gente? Eles precisavam sim, mesmo que não conseguissem tantas coisas quanto eles queriam, mas pelo menos conseguiriam uma parte. Precisava lutar sim, mesmo correndo o risco de ficar desempregado, correndo o risco de ser castigado, até ser morto, né, pela polícia, mas eles tinham que fazer alguma coisa. O jeito que está é que não podia ficar mesmo. Então, veja aí uma chargezinha. Sabe o que é uma charge, né, gente? É um desenho que não condiz muito à realidade, mas que é feito para satirizar alguma coisa, né? Para criticar um momento. Nesse caso aí, o patrão diz: é o máximo que eu posso fazer por você. Que eu posso fazer por você. Então, é o máximo que eu posso fazer por você? Veja, quer dizer, não tinha um salário, gente.
Ele dava aquele saláriozinho e pronto. E as pessoas eram obrigadas a receber aquilo porque não tinha nenhuma lei que amparasse. Se eles se rebelassem, eram simplesmente demitidos ou sofriam algum tipo de agressão. Mais uma charge. O empregado diz: não durmo direito, não como direito, estou fraco, estou doente. Onde é que eu vou arranjar força para trabalhar, de trabalho para vender? Aí o empregador diz: não precisa, já temos aqui alguém que não dorme, não come, não fica doente e não chia no trabalho, que é a máquina. Isso aconteceu quando surgiu a máquina. Então vejam, também é uma crítica, né, ao sistema capitalista da época. Quando a máquina começou a fazer tudo, ele jogou o empregado fora como se fosse um nada, né, um ninguém. E só ficou com aqueles que tinham mais qualificação. Então, nisso também, os empregados saíram perdendo e muito. Foi aí que veio a luta operária. Precisava-se de uma luta, né? Então, primeiro foi a formação dos Trade Unions, Associação de Trabalhadores para promover e defender seus direitos, a partir de 1833. Então, eles começaram a se juntar, bolar planos para lutar contra esses abusos dos empregadores na época. Era necessário que houvesse uma luta. A reação dos trabalhadores. Não só no campo teórico, ficaram as contestações e as inovações trazidas pela Revolução Industrial. Os trabalhadores chegaram à conclusão que teriam que se organizar para lutar por melhores condições de trabalho e reivindicar seus direitos. Os empregados das fábricas, então, formaram um Trade Unions, entidade de auxílio mútuo entre os trabalhadores. Então, eles começaram então a fazer uns grupos, né, para que eles pudessem ajudar uns aos outros. Cada um, né, dava um pouquinho do que tinha, e se algum, por exemplo, algum companheiro se rebelasse, ele podia, vamos dizer assim, uns ajudar uns aos outros através daquele benefício. Como eles juntavam aquele dinheirinho, então eles podiam depois ajudar um colega com aquele montante que todos eles tinham colaborado. Muito legal, né, para o início daquela época, onde não tinha nenhuma lei, eles tinham que lutar entre si, fazer a harmonia entre eles mesmos. Desculpa aí, é que o computador estava descarregando. Então, foi aí que eles começaram, né, a batalha contra os grandes empresários, né, os empregadores que estavam abusando da força de trabalho desses operários na época. Primeiros movimentos. Então, o primeiro movimento dos trabalhadores foi chamado Ludita, ou Ludismo. Em 1811 e 1812, foi chamado assim devido ao nome do possível líder Ned Lund, apelidado de King Lud. Movimento politizado, organizado e militarizado. Destruir o maquinário era uma forma de defesa. Então, eles faziam os pedidos. Se o dono da fábrica, se os grandes empresários não atendessem, eles simplesmente quebravam as máquinas e ninguém trabalhava. Era uma maneira de forçar o empregador a atender as reivindicações feitas por esses trabalhadores que faziam parte desse movimento. Claro que isso não ficava assim, né, gente? A polícia intervia, muita gente ia presa, apanhava, alguns eram assassinados, mas era uma forma de lutar. O outro movimento foi o movimento cartista. Através da Carta ao Povo, exigiam voto secreto e universal e a participação de representantes dos trabalhadores no parlamento. Então eles escreviam carta, aqueles que sabiam ler e escrever, mandavam para o povo se organizar e apoiar eles na luta para que o voto fosse secreto, não mais aquele voto que todo mundo sabia que eles estavam votando, e universal, não só os homens, mas todo mundo pudesse votar, homens, mulheres, pessoas ricas e pobres. Antigamente o voto era só para homens e homens que tivessem
uma situação econômica privilegiada. Mas eles queriam isso, eles queriam voto secreto, universal, que era para todo mundo, e a participação de trabalhadores também no parlamento, ou seja, que os trabalhadores também pudessem fazer parte da política para defender o direito da classe. E outro movimento, como eu já disse, foi a Trade Unions, Associação de Sindicatos. Os sindicatos, gente, eram associações de classe, ou seja, cada classe tinha o seu sindicato. Vamos dizer assim, ou vamos dizer nos dias de hoje, para vocês entenderem melhor. O sindicato dos professores, então ele cuida da questão dos professores. Sindicato dos motoristas de ônibus, aí eles cuidam dos interesses daquela classe. Sindicato dos jornalistas, então ele cuida daquelas questões. Então os sindicatos eram grupos de classe, que eles atendiam os interesses daquela classe. Então, reunir os trabalhadores por atividade, por classe de trabalhadores. Buscavam negociar com o patrão. Então, o sindicato geralmente tinha um líder, que era o cara que estava sempre disposto a negociar com o patrão. Fosse melhores condições de salário, fosse melhores condições de trabalho nas fábricas, fosse assim, menor horário de trabalho. E quando não eram obedecidos, então eles faziam greves. Todo mundo cruzava os braços e só voltariam a trabalhar depois que o patrão atendesse às suas reivindicações. O ludismo surgiu na Inglaterra entre 1811 e 1812. O nome do movimento, como eu já disse, foi atribuído a um dos seus líderes, Ned Ludd, e visava a destruição dos equipamentos e das máquinas, para que o trabalhador se sentisse receoso e atendesse às reivindicações. O cartismo, como eu já disse, era carta ao povo, pedindo melhores condições de salário e pedindo também para que as pessoas apoiassem a luta deles contra a grande burguesia na época. Então, apareceu o socialismo. Socialismo utópico. O socialismo utópico, gente, é aquela ideia de igualdade social, de que as pessoas tinham que ter direitos, independente da classe social que eles pertenciam. Utópico é uma palavra que quer dizer irrealizável. É um sonho irrealizável, é uma coisa que nunca vai se realizar. Quer dizer, é uma coisa que a gente luta, pode ser até que melhore, mas nunca vai ser como a gente quer, Assim, todo mundo tem direitos iguais na sociedade, ricos e pobres, homens e mulheres, negros ou brancos. Quer dizer, na nossa sociedade sempre vai ter essa diferença, gente? Mesmo que a gente não queira, mesmo que muita gente ache que não deveria existir, mas tem muita gente que ainda acha que isso é normal, em pleno século XXI. Então, no socialismo utópico existia o movimento de crítica social e luta política, proposta de um novo modelo de sociedade ideal, primeiros pensadores: Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Proudhon e Louis Blanc. O uso da racionalidade para uma sociedade fraterna, livre e igualitária, o bem-estar social. A proposta como comunidades modelos, quer dizer, uma comunidade onde todo mundo tivesse direitos iguais, trabalhasse todo mundo em prol de um bem comum e recebesse os mesmos direitos, vamos dizer, o mesmo tipo de salário também. Quer dizer, isso no nosso Brasil, jamais vai acontecer. Socialismo científico. Karl Marx, Friedrich Engels, no meados do século XIX na Inglaterra, país mais industrializado na Europa, revoluções até 1848, direitos sociais e políticos. Comunismo e socialismo. Comunismo naquela época, gente, era considerado um bandido, fora da lei. Mas quando forem estudar a essência do comunismo, são pessoas que querem viver em comunidade, ter os mesmos direitos na sociedade. Mas isso também não foi possível, O Manifesto Comunista de Engels e Marx, toda a história humana é a história da luta de classes. Então eles diziam que toda a história humana é a história da luta de classes. Então, enquanto houver divisão de classes sociais, a luta continua, não é, gente? A sociedade, de um modo em geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acha que existem pessoas para mandar e outros para obedecer. E isso, quem está por baixo não aceita.
né, gente? Então, a luta de classe, através de comunismo ou não, mas através de pessoas que acham que todo mundo deve ter direitos iguais, vai existir sempre. Então, a luta da humanidade, como diz aí os nossos socialistas, vai ser sempre uma luta de classes. Enquanto houver divisão de classes, vai haver luta por direitos iguais. O anarquismo foi outro tipo de luta dos trabalhadores na época. Condenava a propriedade privada, o Estado e a religião, propondo a existência de uma comunidade de autogestão. Então, eles diziam que um povo, para ser livre, não precisava ter governo. Cada um trabalharia por conta própria e cada um era responsável pelos seus atos. Até que é bonito, né, gente? Mas na prática, em muitos lugares não funciona. Tem pessoas que, se você não obrigar a trabalhar, ele não trabalha. Não é verdade? Então, se cada um fosse virar por conta própria, quer dizer, uns iam trabalhar, outros não. Mas eles acreditavam que se um trabalhasse e prosperasse, o outro também iria trabalhar, né, para prosperar também. Essa era a ideia do anarquismo, que era um governo sem governo, quer dizer, um sistema sem governo, um mandando nos outros. Cada um trabalharia por conta própria e aí as pessoas, cada um moldava o seu modo de vida. Assim como os anarquistas no século XIX, um grupo começou a desenvolver ideias contrárias à ordem social capitalista. Esses pensadores ficaram conhecidos como socialistas. O socialismo surgiu do inconformismo com as condições sociais geradas pelo capitalismo. Os socialistas idealizaram uma sociedade mais humana e mais fraterna, em que todos tivessem as mesmas condições de vida e pudessem desfrutar igualmente dos seus bens produzidos. Então, eles achavam que todo mundo os socialistas, né, achavam que todo mundo devia ter direitos iguais. Todos nós achamos isso, mas na prática isso não funciona. Pelo menos num país como o nosso, nunca vai funcionar. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai querer sempre mais e outras pessoas vão ficar com menos. E isso gera divisão de classes sociais pelas quais a humanidade sempre vai lutar. A conquista dos trabalhadores. Depois de muitas lutas, eles conseguiram, né, ter algumas vitórias nas suas lutas. Primeiro, os direitos trabalhistas, pós-década de 1830. Aprovação de leis que regulamentavam o trabalho de crianças e jovens. Então, crianças e jovens passaram a trabalhar menos. Na verdade, teve países que nem queriam mais que as crianças trabalhassem, né? Proibiram que as crianças fizessem parte do trabalho pesado. E os jovens que estavam em idade de crescimento também, para não deformar o corpo e não ficar fora também das escolas. Redução da jornada de trabalho das mulheres. Então, as mulheres que tomavam conta de suas casas, tinham filhos, então ela tinha que ter uma jornada mais reduzida para fazer também os seus trabalhos domésticos. Mesmo porque vocês sabem que a mulher que trabalha fora, ela tem uma jornada dupla, né? Porque ela trabalha fora e também trabalha em casa. Geralmente os homens trabalham fora, trabalham muito, mas em casa eles não fazem muita coisa, né? Com algumas exceções, mas geralmente as mulheres são aquelas que acumulam tarefas. Elas trabalham fora e também trabalham em casa. Por causa disso, eles também pediram a redução do trabalho das mulheres. Redução da jornada de trabalho dos homens. Muitos homens também, né, conseguiram alguma redução do trabalho. É claro que alguns países, gente, alguns patrões aderiram, né, a esse tipo de normas criadas na época, pela luta dos trabalhadores. Outros não. E você sabe que às vezes no mesmo país alguns trabalhadores aderem, né, às leis, outros nem tanto. Horários de pausa para refeições e descanso entre os períodos de trabalho. Era preciso, né, gente? Antes o trabalhador trabalhava 10, 12, 16, 18 horas por dia e às vezes só tinha 15 minutos, 20 para almoçar e depois voltar correndo. Então, isso foi mais do que comprovado, que ele ficava muito cansado, exausto e às vezes não produzia tanto quanto se pudesse descansar um pouco mais. Então, essas foram as grandes conquistas, né, que eles conseguiram naquela época. Direitos conquistados após muita luta e ao longo do século XIX. Nada foi assim imediato, foi ao longo de todo um século. As coisas foram sendo conquistadas assim, aos poucos, né? Até os dias de hoje a luta continua.
Bom, espero que vocês tenham entendido todo esse capítulo da Revolução Industrial, né? Como os trabalhadores naquela época eles foram assim explorados, ainda hoje são, mas naquela época foi muito pior. Hoje já tem uma lei, né, que eles podem reivindicar seus direitos, naquela época nem isso, mas como eu sempre digo, né, cada dia que passa a gente continua a nova luta pelos nossos direitos e que a gente nunca pare de lutar e nunca perca a fé e a esperança. Atividade de hoje. Vocês vão copiar, gente, essa atividadezinha no caderno de 6 questões. Você dá uma pausazinha aí no seu vídeo, né? Quem tiver com o celular dá um printzinho na imagem e copia calmamente no seu caderno, né, as perguntas de caneta e depois responde lápis. Como eu já disse, né, caderno organizados, na volta pode valer alguns pontinhos. Então, procure organizar suas atividades, né, para quando a gente voltar, né, tá tudo bonitinho. E eu sei que vocês estão fazendo isso porque vocês são maravilhosos. Então, primeira questão. Explique com suas palavras o que foi a Revolução Industrial do século XVIII. Questão 2. Caracteriza a classe burguesa. Questão 3. Explique o que foi feito para aumentar ainda mais a produtividade nas fábricas. Questão 4. Como foi marcada a primeira Revolução Industrial? Questão 5. O que marcou o aceleramento da segunda Revolução Industrial? Questão 6. Informe as características da quarta Revolução Industrial. Você pode consultar o seu livro-texto. No capítulo 5, você vai achar fácil todas essas respostas. Bom desempenho, beijo grande e até a próxima. Fui.